Olá, leitores! Hoje nós vamos falar sobre a descoberta das bruxas. A Descoberta das Bruxas é o primeiro volume da trilogia das almas, escrito pela autora norte-americana Deborah Harkness. E neste vídeo eu vou fazer a análise da experiência que foi ler esse primeiro volume, além de avaliar como foi a adaptação do primeiro episódio da série. Então eu já vou deixando aí o meu convite para que você que não é inscrito no canal se inscreva para não perder as próximas críticas, além de te pedir para deixar o seu like para poder me ajudar na divulgação do canal. Muito obrigada! Vamos começar com uma confissão. Eu não tinha a menor ideia, eu não conhecia nada do trabalho da Deborah Harkness, até que saiu a lista de autores que iriam participar da Bienal do Livro de 2011, lá do Rio de Janeiro. A minha amiga, minha queridíssima amiga Fernanda, do Viagem Literária, então me indicou, falou, vale a pena comprar, Laila, compra o livro, vale a pena você pegar o autógrafo da Débora, e assim que você tiver a primeira oportunidade, você lê o livro, que você vai gostar muito, a história é muito bacana, muito legal e coisa e tal, naquela empolgação toda que só a Fernanda tem. E eu que não sou boba, fui lá, comprei meu livro, levei para Deborah Harkness autografar, e eu fiquei realmente apaixonada pelo trabalho dela. Antes de ir para a fila dos autógrafos e poder conhecer e conversar pessoalmente com a Deborah Harkness, nós assistimos um bate-papo entre a Deborah Harkness e a Mary Del Priore, que é a historiadora brasileira. E eu falo sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores bate-papos que eu já vi na minha vida, porque foram duas mulheres falando sobre a mulher na história. Até hoje eu me lembro de partes dessa palestra, partes desse bate-papo, e guardo com muito carinho. Porque foi muito interessante ver duas historiadoras falando sobre a história da mulher, eu como historiadora também. Então realmente foi maravilhoso ter esse pontapé no universo da Deborah Harkness através da sua fala, através do seu conhecimento de história. Então nós saímos do bate-papo, fomos lá conversar com a Deborah Harkness, ela foi uma fofa, a gente conseguiu aí transpor a barreira da língua, né? Que na época ela não falava nada de inglês, então a gente conseguiu se comunicar muito bem. Ela foi uma fofa, conversou, tirou todas as dúvidas, foi realmente maravilhoso poder conhecê-la pessoalmente. Mas aí vem a minha falha. Eu cheguei em casa depois da Bienal e não li o livro. Não li o livro, fiquei enrolando anos, gente. Mesmo com todas as indicações da Nanda, mesmo apaixonada pelo trabalho da Deborah Harkness, eu só peguei o livro para ler esse ano. Então eu fiquei aí enrolando de 2011 até 2018. E eu acho que foi aí o meu grande erro, né? Foi fatal para minha experiência com esse livro. Porque os anos passam, o nosso gosto literário modifica, o conhecimento da gente modifica, né? Às vezes a gente perde o timing de que aquela leitura poderia ter sido melhor aproveitada num momento diferente. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido na época, eu teria apaixonado por essa história. Só que não foi o que aconteceu agora, lendo em 2018. Antes de falar mais criticamente sobre isso, sobre os pontos que me fizeram não gostar dessa leitura, eu vou falar um pouquinho da história para vocês. A Descoberta das Bruxas conta a história da Diana Bishop, que é uma pesquisadora focada na história da alquimia. E enquanto ela está realizando uma pesquisa sobre alquimia, ela descobre, né, ela consegue resgatar um livro que há muito tempo estava perdido. Só por isso a gente ficaria curioso para saber que livro que é esse, por que ele estava perdido, porque como que ela conseguiu recuperar esse livro. Mas fica mais interessante ainda, porque a gente sabe que a Diana é uma bruxa, só que ela nega suas raízes, ela não usa magia de maneira alguma. Algumas vezes a magia se manifesta sem ela querer, mas ela nega esse passado, ela nega suas aptidões de todas as formas possíveis. Mas a partir do momento que ela encontra esse livro, ela não vai poder mais negar suas habilidades, ela não vai poder mais fingir que não é bruxa. Afinal de contas, existem várias outras criaturas atrás desse livro e não vão deixá-la em paz. Então vão ser vampiros, vão ser demônios, e inclusive as outras bruxas querendo esse livro e indo atrás dela para que ela entregue o livro para eles. Já nas primeiras páginas, a gente percebe que vai rolar um romance com um vampiro, o Matthew Clairmont,
E o Rafa, do Sobre Livros, inclusive, me falou que estava muito parecido com Crepúsculo. Mas o mais bacana da história é a pesquisa histórica que a Deborah Harkness faz. Sim, a gente tem esse romance que chega até a ser um pouco superficial, foi essa a minha sensação, mas a pesquisa histórica por trás, todos os detalhes históricos que a Deborah Harkness desenvolve é muito interessante. Essa parte do romance quase adolescente não foi a parte que me incomodou, não foi isso, porque até mesmo porque eu sou muito romântica. A minha questão toda com o livro, né, o que me deixou frustrada foi a qualidade técnica narrativa. Sim, esse é o primeiro livro de ficção escrito para Deborah Harkness, então eu tentei não pesar tanto a mão na hora de criticá-la. Mas infelizmente tem alguns pontos que realmente me pesaram muito e que me atrapalharam a entrar na história, né? A Deborah Harkness usou uma técnica que eu gosto muito, quando o escritor está escrevendo num gênero diferente. Gênero que eu falo aqui entre masculino e feminino. Por exemplo, gênero feminino e masculino, quando uma mulher tem que escrever do ponto de vista masculino e quando o homem tem que escrever no ponto de vista feminino. Quando a Deborah Harkness escreve do ponto de vista da Diana, ela escreve em primeira pessoa. E os pouquíssimos capítulos em que ela escreve usando o ponto de vista do Matthew, ela escreve em terceira pessoa. Então eu acredito que essa técnica dá uma maior verossimilhança. Não é impossível uma mulher escrever do ponto de vista masculino e nem um homem escrever do ponto de vista feminino, mas é muito difícil porque o raciocínio é diferente. Então é difícil acertar a mão nessa hora, então eu acho essa técnica bem inteligente que consegue aumentar as chances de se acertar na verossimilhança. Esse é o ponto positivo da história, e o negativo é a construção do personagem. Nas primeiras páginas, a gente tem a impressão que a Diana é uma personagem forte, de personalidade muito bem definida, extremamente inteligente e independente. Mas as suas atitudes ao decorrer da história, a gente percebe que não é tanto assim não. É aquela sensação que a gente tinha de independência, de que ela consegue tomar suas próprias decisões, na verdade é um certo tom de teimosia. Em alguns pontos, a Diana mostra que conhece a arte, que tem um certo requinte sofisticado. E em outros momentos ela tenta parecer que é uma pessoa simples, que não entende nada, que faz as coisas de qualquer jeito. Então essas quebras na construção da personagem faz ela enfraquecer, faz a gente acreditar menos na personagem. Eu já postei vários vídeos falando sobre construção da personagem, caso você queira, entender um pouco mais sobre isso, fique à vontade, o canal tem vários vídeos. Sobre a adaptação, eu assisti apenas o primeiro episódio e confesso que eu não consegui prosseguir, não foi uma história que me pegou. A própria autora Deborah Harkness faz parte da produção da série, que é produzido pelo canal britânico Sky e que mantém o título em inglês. Pelo que a Deborah explicou, a primeira temporada foca no primeiro volume, A Descoberta das Bruxas, a segunda temporada no segundo livro e a terceira temporada no terceiro livro. Eu acho que vale lembrar que livro, série, filme são mídias completamente diferentes. Então não tem como adaptar completamente o livro para as telinhas. Então a minha experiência nesse primeiro episódio é que eu achei que ficou bem adaptado, incorporou mesmo os aspectos principais do livro, mas existem várias modificaçõezinhas. Então não esperem ver na série exatamente o que acontece no livro. Algumas modificações eu acredito que foi para melhor, outras eu achei desnecessárias, mas isso analisando um único episódio. Talvez essas modificações que eu achei desnecessárias vão fazer sentido mais no futuro da série. E eu confesso que eu não pretendo continuar lendo os livros, eu não pretendo ler o segundo e o terceiro livro e nem continuar assistindo a série. Caso você esteja assistindo e lendo e acredite que vale a pena eu continuar, que eu preciso dar uma segunda oportunidade, comente aqui nos comentários, me dê alguns motivos, porque sinceramente eu tô bem desanimada. De qualquer maneira, eu acredito que toda leitura é válida, então eu indico sim a leitura de A Descoberta das Bruxas. Eu acredito que as pessoas que gostam de um romance bem fofo, que gostam de histórias sobrenaturais, vão gostar bastante dessa história. Muito obrigada por assistir até aqui e boa leitura!